Hare Krishna. Repita comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Namo Vishnu Padaya Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 10º capítulo, verso 5, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Então, como não deu pra gente botar o verso no quadro, né? Eu vou ler sozinho. Yaman abhikshnam sevita niyaman matparakvachit madabhijanam gurum shantam upasita madatmakam. Yaman abhikshnam sevita niyaman matparakvachit madabhigyam gurum shantam upasita madatmakam. Repita comigo. Yaman. Princípios reguladores mais importantes. Abhikshnam. Sempre. Seveta. Deve observar. Niyaman. Regulações menores, tais como limpar o corpo. Madparaha, quem é devotado a mim. Kvachit, tanto quanto possível. Madabhigyam, aquele que me conhece, como eu sou. Em minha forma pessoal. Gurum, o mestre espiritual. Shantam, pacífico. Upasitam, deve servir. Madatmakam, que não é diferente de mim. Repitam comigo. Aquele que me aceitou como a meta suprema da vida, deve observar à risca os preceitos escriturais que proíbem atividades pecaminosas e, tanto quanto possível, deve executar os preceitos que ordenam deveres reguladores menores, tais como a limpeza. No final, porém, a pessoa deve se aproximar de um mestre espiritual autêntico que tenha tanto conhecimento acerca de mim quanto eu mesmo, que seja pacífico e que, em virtude de sua elevação espiritual, não seja diferente de mim. Vou repetir sozinho. Aquele que me aceitou como a meta suprema da vida deve observar à risca os preceitos escriturais que proíbem atividades pecaminosas e, tanto quanto possível, deve executar os preceitos que ordenam deveres reguladores menores, tais como a limpeza. No final, porém, a pessoa deve se aproximar de um mestre espiritual autêntico que tenha tanto conhecimento acerca de mim quanto eu mesmo, que seja pacífico e que, em virtude de sua elevação espiritual, não seja diferente de mim. Então, Krishna passou 4 versos falando um pouco sobre a importância da gente sair do gozo dos sentidos e dedicar a vida ao conhecimento espiritual, à elevação espiritual. E agora, finalmente, ele dá
algumas chaves desse processo de elevação espiritual. Então aqui no sânscrito a gente leu a palavra yama e niyama. Tá vendo? A primeira palavra ali, yama, segunda palavra na primeira linha, na segunda linha, né? Niyama. Então ele fala dos yamas e niyamas e Krishna vai fazer uma apresentação dos yamas e niyamas completos mais tarde. Mais extenso que aqueles yamas e niyamas que a gente encontra no Yoga Sutra. Né? Patanjali no Yoga Sutra coloca 5 yamas, 5 niyamas e Krishna vai fazer uma apresentação de 12 yamas e 12 niyamas. Bem interessante isso. Então os yamas, yama é a palavra para constrangir, segurar, acabar, tanto que a morte é chamada yama, porque constringe e acaba com tudo. Né? Senhor Yamaraj, o rei de Yama, que ele acaba com tudo. Então yama é constringir, segurar. Então os yamas é aquelas coisas que você segura a sua onda. Uma maneira de se entender os yamas. Aquilo que você faria se tivesse com consciência sem nenhum controle, assim, uma tendência bestial, digamos, de fazer as coisas, é quando você tem yama, você segura, você controla aquela tendência que não seria legal para a sua vida espiritual, uma tendência que seria... Aqui estão usando a palavra, na tradução, né? Usaram a palavra pecaminosa, mas não é a palavra, né, que a gente está tendo aqui no sânscrito, mas não a palavra yama, mas no sentido de aquelas atividades que vão degradar a consciência. Então, famosamente nos yamas, o primeiro yama é ahimsa. O primeiro yama que Patanjali menciona, e Krishna também, ahimsa, não violência. Porque a tendência do ser humano, né, assim, causar violência, estupidez, matar, enfim, destruir. Então, a primeira regra do yoga é não violência. Você não cometer, você minimizar ao máximo o grau de violência que você comete no mundo. Aí entra a dieta vegetariana, vai entrar uma maneira, né? Gentileza gera gentileza. A maneira como você vai lidar com as pessoas, né? Seu relacionamento com o meio ambiente. Tudo isso vai entrar em ahimsa. E também vai entrar em ahimsa, assim, o que você faz com você mesmo, né? Porque se você está detonando seu corpo com, seja Coca-Cola, seja coisas bem piores, né? Você está cometendo uma violência consigo mesmo, né? Cigarro e tal. Então, a primeira coisa é... Então, assim, por aí vai, a gente não vai fazer toda a lista aqui dos yamas e niyamas, mas, né, então, Krishna fala, os yamas você tem que fazer. Então, ele falou assim, olha, os yamas tem que fazer. Né? Não brinque com os yamas. Yamas tem que fazer. Aí ele fala, os niyamas, faz quando puder. Se der, você faz. E qual que é o primeiro niyama? Por isso que ficou aqui tais como. E de novo, é só na tradução, aqui no sânscrito só niyama, mas na tradução já ficou regulações menores tais como limpar o corpo. Uma tradução extensiva, mas a palavra é só niyama. E os niyamas, como Krishna vai descrever e como Patanjali também escreveu depois de Krishna no Yoga Sutra, primeiro niyama é socham, limpeza. Primeiro niyama é socham, você deve ter esse cuidado com a limpeza, higiene, enfim, geral, manter um padrão de limpeza na casa, na roupa, no corpo. Aí depois você pode falar dos aspectos mais sutis, né? Da língua, da mente e dos desejos. Então tem esse nível todo de socham. Por isso que às vezes a gente fala, quando Krishna fala de socham, quando ele faz os niyamas, para Uddhava mesmo, daqui a pouco ele vai fazer o completo yamas e niyamas. Quando ele faz, ele lista limpeza interna e limpeza externa, ele faz essa distinção. Porque tem o externo e tem o trabalho interno de limpeza. Então, assim, claro, sempre que puder, niyamas também, os yamas e os niyamas, porque isso te mantém no caminho. Esses yamas e niyamas, a gente pode explicar isso também como estilo de vida, né? Eu uso essa expressão hoje em dia, assim, o estilo de vida apropriado para a vida espiritual. A maneira que você vai viver. Os yamas e niyamas são uma codificação do estilo de vida para você maximizar o seu potencial espiritual. É isso que é. E por isso que eles falam, tem que fazer, porque se você não fizer, você perde muito ou até mesmo bloqueia a sua capacidade de elevação espiritual.
Você pode até mesmo bloquear. Se você tem uma vida pecaminosa mesmo, você repetidamente, sabe, você faz maldade, mas não dá. Não dá uma pessoa que faz maldade falar em vida espiritual. Uma pessoa que repetidamente faz maldade, né, grosseira, estúpida, ríspida, né, não tem muito sentido falar a vida espiritual. Né, não tem muita vida espiritual, né? Não está indo muito longe. É como você tentar correr com aquelas desenho animado, né, aquelas bolas de ferro amarradas, naquelas correntes com bola de ferro, né? Assim, você vai correr, mas não vai correr, né? Praticamente você não vai fazer nada, né? Vai se machucar e não vai fazer muita coisa. Então é assim, realmente os niyamas têm que fazer. E os niyamas ajudam bastante, limpeza e tal, enfim, ajuda. Ajuda muito no cultivo. Okay. Bom, então isso é importante. Mas ele fala, na verdade, porém, que tudo isso é legal, porque você está maximizando seu potencial. Mas isso não é a vida espiritual de fato. Essa distinção é importante, que a gente tem que sempre alertar. Tem as coisas que maximizam seu potencial espiritual e tem aquelas coisas que são de fato a prática espiritual. São duas coisas diferentes. Então, você ser uma pessoa boa, limpa, honesta, bacana, simpática, prestativa, honrosa, ótimo, você está maximizando seu potencial. Mas isso é vida espiritual? Não, você pode fazer isso tudo e ser ateu. Ateu, gente boa. Que é legal, não tem nada mal. Né? Prefiro ter um ateu, gente boa dessa, do que ter um religioso que não faz nada disso, né? Então, assim, você é um ateu, gente boa. Mas espiritualidade, aí já são outras coisas. Aí realmente a prática de yoga, de conectar a consciência a Deus. Aí vai entrar práticas de mantras, de meditação, de oração, né? Cantar os santos nomes, o Arati, estudar as escrituras. Então, outras coisas vão entrar na jogada. Então, por isso que Krishna fala, mas no final a pessoa deve se aproximar do mestre espiritual, porque tudo isso mais os yamas e niyamas sem a presença do mestre espiritual, você não começou a vida espiritual. Aqui quando fala assim, a presença do mestre espiritual, é entendendo que se você não tiver essa presença, você não tem nenhum mestre espiritual. Não é que assim, entre vários mestres espirituais você teve que acertar. Não é isso que ele está falando. Quando você vê essas frases, não, você tem que ter um mestre espiritual, é que você tem que ter um mestre espiritual, né? Tem que ter um mestre espiritual. Se você não tem, pressupõe-se que você não teve contato algum com conhecimento espiritual. Assim que, porque a ideia é essa. Se você nunca teve contato com o mestre espiritual, necessariamente, então, você não sabe nada sobre a vida espiritual. Porque se alguém te passou alguma informação, então você teve algum contato com algum tipo de mestre espiritual. Foi bom, pequeno, mais ou menos, passageiro, mas você teve algum contato. Se você tem alguma noção de Deus, tecnicamente você já teve contato com algum mestre espiritual, porque o mestre espiritual está para te ensinar coisas sobre a vida espiritual. E um dos elementos importantes da vida espiritual é Deus. Então, se você tem alguma noção de Deus, você já teve algum contato com algum mestre espiritual. Hoje em dia, todo mundo fala de Deus, na família e tal. Então, a gente está num mundo que, por incrível que pareça, cheio de mestres espirituais. Né? Parece, a gente fica reclamando da nossa vida, da sociedade, da nossa era, mas é uma era incrível. A gente está vivendo uma era muito rara na história. Se você for olhar os relatos védicos da história, enfim, da super remota história da humanidade, a gente vê que antigamente não era assim. A gente vê que as pessoas não estavam falando de Deus. Tanto que Krishna fala no Bhagavad Gita, Yoginam api sarvesham. Estou trazendo agora... perdão. Yoga nashta parantapa. Perdeu-se o conhecimento do yoga. Então ele veio, o que é o yoga? O conhecimento do yoga significa o conhecimento da conexão com Deus. Então ele fala, eu vim aqui trazer porque se perdeu. Então quando Krishna veio, 5.000 e poucos anos atrás, não tinha, ele está dizendo, praticamente dizendo, não tinha conhecimento sobre essa conexão comigo. Não tinha. E hoje, né, tem uma igreja a cada esquina. Pode ser, mas não é muito bom, pastor? Mas é uma igreja que está falando que tem a presença de Deus, está clamando as pessoas para se devotarem a Deus, já é muita coisa.
Krishna já fica satisfeito, está falando de Bhakti. Mas está falando, come carne, mas bom. Não está lá no Yama perfeitinho, nem está no Niyama, mas tem um mestre espiritual lá. Aceitaram Jesus como mestre espiritual, foi passando, o bispo, tal, não sei o que, o pastor. Alguém está fazendo alguma coisa. Então, mas enfim, então aqui ele fala, mas ele fala assim, né, ele quer que você tenha um mestre espiritual ainda melhor. Já ter um mestre espiritual é legal e realmente é o ponto essencial para você ter uma vida espiritual, mas ele quer um pouquinho mais. Ele quer que um mestre espiritual que tenha, qual que é a palavra que ele usa? Conhecimento. Conhecimento. Mat abhigyan. Gyan de jnana, de conhecimento. Então ele tem que ter mat, conhecimento de mim, é Krishna falando, né? Conhecimento de mim. Então agora Krishna deu uma qualificação adicional, olha, procure um mestre espiritual que tenha conhecimento de mim, e ele vai além, que tenha tanto conhecimento de mim como eu mesmo. Agora já afinou um pouco o funil aí, né? Agora ele quer um mestre espiritual que realmente conheça muito bem ele. Tanto conhecimento de mim quanto eu mesmo. Aí sim, agora esse mestre espiritual ele realmente vai reapresentar Deus plenamente. Nós fomos abençoados com a presença de, Sua Divina Graça C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que demonstrou essa perfeição. E temos outros grandes gurus, claro, da nossa linhagem, muitos gurus anteriores a ele, depois dele também. Mas, enfim, é esse nível que se procura, então. Né? Um guru que conheça Krishna como ele mesmo conhece. Um guru que tenha plena, não só conhecimento das escrituras, mas que já aplicou elas e já conseguiu ele mesmo ter esse contato, essa comunhão com Deus, para poder falar livremente do assunto. Porque ele tem o conhecimento, palavras, e tem o conhecimento, experiência. Então é esse mestre espiritual que a gente tem que procurar. E muitas pessoas, infelizmente, falam de mestres espirituais, tem muitos mestres espirituais famosos no mundo, mas que não se encaixam nessa definição, que Krishna mesmo está dando. Uma escritura tão importante como o Srimad Bhagavatam, o próprio Krishna, o próprio Deus falando, e ele dá a qualificação. Infelizmente, muitas pessoas aceitam mestres espirituais que não conhecem Deus. Às vezes eles não têm noção nenhuma. Conhecem quase nada. Ou nem entendem. Ou acham que eles são Deus, são iguais a Krishna. Que não há diferença. Eles não conhecem direito. Então, quando tem um mestre espiritual que realmente é autêntico nesse sentido, que ele conhece mesmo Krishna, aí Krishna fala, aí sim, em virtude de sua elevação espiritual, ele não é diferente de mim. Ou seja, ele vai ser tão bom para você, para o seu avanço espiritual, quanto eu mesmo. É assim. Deus não tem que aparecer na sua frente, você não tem que ficar lá, não, Deus, eu vou ficar aqui no topo da montanha até o Senhor vir falar comigo pessoalmente. Você não tem que esperar esse tipo de contato de Deus assim, porque Ele tem essas pessoas aqui encarnadas, para não ter confusão de receber ou de onda, essas pessoas encarnadas que podem te passar o conhecimento. E de novo, foco no conhecimento, a gente sempre destaca isso, porque Krishna, né, sempre destaca conhecimento, não sensação, não emoção, não carisma, conhecimento. Sempre esse foco no conhecimento espiritual. A luz é o conhecimento. Onde há luz não há escuridão, onde há o conhecimento espiritual não há ignorância. Ok? Então legal, né? A base da vida espiritual e depois a importância do mestre espiritual. Significado pelos seguidores de Sua Divina Graça, a Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
A palavra yaman refere-se aos preceitos reguladores mais importantes, necessários para preservar a própria natureza, a pureza. No movimento da consciência de Krishna, todos os membros genuínos devem renunciar ao consumo de carne, peixe e ovos e devem também evitar intoxicação, jogos de azar e sexo ilícito. A palavra abhigyam indica que não se pode, em tempo algum, cometer estas atividades proibidas, mesmo em circunstâncias difíceis. A palavra niyamam refere-se a preceitos menos obrigatórios, tais como tomar 3 banhos por dia. Em certas situações difíceis, talvez alguém não possa tomar 3 banhos por dia, mas ainda assim pode manter sua posição espiritual. Porém, se ele se ocupar em atividades pecaminosas e proibidas, mesmo em circunstâncias difíceis, sem dúvida haverá uma queda espiritual. Em última análise, como se explica no Upadeshamrita, a mera adesão a regras e regulações não pode dar à pessoa a perfeição espiritual. Esse é um ponto bem importante. Que no Néctar da Instrução, o Upadeshamrita é traduzido como Néctar da Instrução, texto importante medieval. Então, a mera adesão a regras e regulações não te dá avanço espiritual. Não basta. E também, não seguir regras e regulações também não vai te dar vida espiritual. Você vai ter que seguir, mas entendendo porquê, compreendendo porquê, com razão, com inteligência. Você vai seguir sabendo, não, e realmente isso funciona, porque com isso eu vou poder fazer aquela outra coisa. Todos devem se aproximar de um mestre espiritual autêntico que seja Mad Abhigyam, isto é, que tenha pleno conhecimento da forma pessoal do Senhor. A palavra Mat, me, nega a possibilidade de um mestre espiritual autêntico ter uma concepção impessoal da verdade absoluta. Além disso, o Guru deve ter pleno controle dos sentidos, por isso ele é chamado Shanta, ou pacífico, por estar rendido por completo à missão do Senhor. Semelhante mestre espiritual é Mad Atmakam, ou seja, não diferente da personalidade de Deus. Legal esse detalhe, né? Krishna fala Mad, a mim. Ele está lá, pessoalmente presente na frente de Uddhava, como ele estava pessoalmente presente na frente de Arjuna. Ficou aí 125 anos aqui presente. Ele fala, Mat, que me conheça. Então, me conheça, Krishna lá falando, me conheça, Krishna, sua forma transcendental. Quando que me conheça, obviamente que ele não está se referindo ao Brahman. Que depois ele vai falar que o Brahman, né, no Bhagavad Gita, como a gente viu ontem, né, que a gente estudou o Bhagavad Gita, né, que no Bhagavad Gita Krishna explica bem o Brahman e como o Brahman às vezes refere-se a Deus, às vezes se refere-se à alma, mas tem vezes que não se refere a Deus, porque ele é o Para-Brahman. Ele se distingue, ele faz uma distinção entre o Brahman e ele. Ele faz uma distinção entre Deus e alma. Então, Krishna faz essa distinção no Bhagavad Gita mesmo. Na Bhagavad Gita ele faz essa distinção. Então, assim, um mestre espiritual, quando fala, eu, pessoalmente, Krishna, aquele que me conhece pessoalmente, não aquele que está dizendo que eu sou simplesmente uma energia ou Brahman. É muito claro, né? É incrível que as pessoas conseguem distorcer. Né? É porque não estão interessadas mesmo. Né? Na verdade é isso. Porque se você estiver minimamente interessado, é muito claro. Se você quiser distorcer, você faz o que você quiser, né? Fica tranquilo. Mas se você quiser, não, eu quero seguir realmente o caminho do yoga, eu quero seguir os ensinamentos de Krishna, está muito claro. Bhagavad Gita, Uddhava Gita, muito claro. Não tem margem para esse conceito do impersonalismo. Não tem. Não está lá. Você pode inventar se quiser, faz se quiser. Mas não está lá. Não é uma coisa que você pode, não, será? Aí eu fiquei na dúvida.
Não tá mesmo. Você tem que jogar fora tudo, rasgar metade da coisa, distorcer. Aí tudo bem, aí encaixa. Já tentaram fazer aquele negócio de encaixar o negócio que não é para encaixar? Já tentou? Aí você vai... Aí quando você encaixa, você já quebrou o negócio todo, né? Já fez aquilo? Aí você vai lá... Aí quando você vê, você já quebrou tudo, né? Não é mais o que é o negócio. Encaixou, mas não era mais o que era, né? Você encaixou, mas não... Você encaixou outra coisa, né? Que você já quebrou tudo, não presta para mais, né? Às vezes nem presta mais, já não funciona mais, mas você encaixou. Então é assim que encaixa o conceito impessoal, né? Nos ensinamentos do Bhagavatam e do Bhagavad Gita. É só assim que você encaixa. Ok, algum comentário, alguma pergunta? E claro, né? Lembrando que Krishna dá essa mesma instrução a Arjuna na Bhagavad Gita. Né? Procure o mestre espiritual. Né? E dá a bula, né? O verso 434 do Bhagavad Gita. Procure o mestre espiritual. Por quê? Porque ele viu a verdade. Ele viu a verdade, assim que ele fala. Então aí ele pode te passar a verdade porque ele viu a verdade também. Verso 6. Vou ler só a tradução. Vamos ler comigo. O servo ou discípulo do mestre espiritual deve estar livre do falso prestígio, jamais se considerando o executor. Deve ser ativo e nunca preguiçoso. E deve renunciar a todo sentido de propriedade sobre os objetos dos sentidos, incluindo sua mulher, filhos, lar e sociedade. Deve ser dotado de sentimentos de amizade amorosa para com o mestre espiritual e jamais se deve desviar ou confundir. O servo ou discípulo deve sempre desejar avanço em compreensão espiritual. Não deve invejar ninguém e deve sempre evitar conversa inútil. Vou ler sozinho. O servo ou discípulo do mestre espiritual deve estar livre do falso prestígio, jamais se considerando o executor. Então vamos parar aí. Então, a primeira qualificação do discípulo já é uma qualificação avançada em yoga. Livre de falso prestígio, né? Você já está assim, humilde, em outras palavras. Humilde e jamais se considerar o executor, ou seja, aquela qualificação avançada do yoga, como Krishna descreve também no Bhagavad Gita, de você entender que nunca o resultado da ação é sua causa. Você nunca é a causa do resultado da ação. Senão que você faz a ação e a causa acontece pela vontade de Deus. Então já é uma qualificação bem elevada. Você não é o executor, não é você que faz, não é você que está criando as coisas. Você está na ação, no desejo, isso é seu, mas o fruto da ação nunca é seu. Nunca é seu. Então isso já é uma qualificação elevada para o discípulo. Mas aí fica mais. Deve ser ativo e nunca preguiçoso. Então, assim, é uma carreira intensa, né? Discípulo de mestre espiritual. Você tem que correr atrás. Eu me lembro que o mestre espiritual brincou comigo, né? Quando eu comecei, eu já tinha 20 e poucos, já tinha uns 26 anos e tal, assim, uns 20 e poucos anos. Quando eu estava assim, eu estava começando, mas quando eu estava com ele já assim, quantos anos você tem? 26. Eu falei, começou tarde, né? Então, você vai ter que correr agora, né? Ele brincou assim comigo, né? Agora vai ter que correr atrás, né?
Então, assim, é isso, você tem que correr atrás, né? Agora, 20 anos depois que ele falou isso. Né? Então, assim, eu não parei de correr, você tem que correr atrás. É muita coisa para fazer, muita coisa para avançar, são muitas coisas que a gente tem que limpar, aperfeiçoar, entender. Né? Então, você não pode ser preguiçoso, não, você tem que ser bem ativo. E, no sentido externo da palavra ativo e não preguiçoso, também quanto mais você faz em prol da vontade de servir o mestre espiritual, a missão dele, se você é bem ativo e não preguiçoso também nesse sentido, também traz muito avanço. E quem é preguiçoso nesse sentido também não demonstra não ter avanço e não avança simultaneamente. E deve renunciar a todo sentido de propriedade sobre os objetos dos sentidos. Aí faz uma lista aqui, incluindo sua mulher, filhos, lar e sociedade. Então o que significa isso? Que ele tem que abandonar tudo? Não, ele não falou isso. Ele falou abandonar sentido de propriedade. Minha mulher, meus filhos, minha casa, minha sociedade. Então você abandona só esse conceitozinho bobinho que é ligado ao quê? Como é que a gente chama esse conceito quando você se identifica com essas coisas? Como é que a gente chama? O ego, né? Como é que é o termo que a gente usa? Quase. Qual que é o termo correto que a gente usa? Falso ego. Falso ego. Porque o ego... Falso ego, esse é o termo que é usado, né? O falso ego é justamente essa identificação falsa, errônea, do ego, eu, falso eu, o eu que está identificado com a matéria. Cá estou eu, isso aqui é o corpo, eu sou corpo, portanto, se você está conectado ao meu corpo, você é minha mulher, isso aqui é minha casa, meu corpo mora nesse lugar aqui, né? Não, isso não. Então, um falso sentido de propriedade, você entende? Não, isso aqui eu estou com essa mulher, eu estou responsável por essa casa, por essa mulher, por esses filhos, mas, como Bhaktivinoda Thakur colocou, né? Essa aqui não é minha casa, é a casa de Krishna, mas eu cuido dela, essa aqui não é minha esposa, é a esposa de Krishna, mas eu cuido dela, essa aqui não são os meus filhos, mas são os filhos de Krishna e eu cuido deles. Aí sim, essa mentalidade. Aí você pode ter, como ele tinha 10 filhos, né? Você fica... Porque essa é a mentalidade correta. Eu gosto muito de uma frase do meu mestre espiritual que diz assim: desapego não é falta de amor. Desapego é quando... Se você não... Apego é falta de amor. Entendeu? Então, apego, na verdade, é que você não tem amor suficiente. Você tem que ter mais amor para poder ter desapego. Porque o verdadeiro desapego é você fazer de tudo, mas sem querer de volta, que é apego, sem querer tirar a casquinha. Você faz só por amor mesmo, você está dando, só dando, você não está dando e querendo receber de volta. Então, desapego é um nível superior de amor. Né? É boa essa frase, né? Desapego não é falta de amor. Apego é não ter amor suficiente. Bom, deve ser dotado de sentimentos de amizade amorosa para com o mestre espiritual e jamais se deve desviar ou confundir. Então é isso, você tem que ter uma apreciação, carinho, amor, amizade amorosa, um carinho especial para o mestre espiritual, assim, porque ele está te ajudando, está dando tanta coisa, né? E você deve tentar se manter dentro dos ensinamentos dele, ele pede para você fazer um exercício espiritual, seguir o método, fazer japa, fazer meditação, e você faz. O servo ou discípulo deve sempre desejar avanço em compreensão espiritual. De novo, gente, compreensão espiritual. Sempre, sempre Krishna fica jogando para conhecimento, compreensão, né? Então, o discípulo tem que ter essa sede de conhecimento espiritual. Sempre querendo avançar mais, sabe? E no caso, assim, nosso, hoje em dia, antigamente o mestre espiritual tinha que, né, praticamente falar tudo, mas hoje em dia a gente tem essa tecnologia ao nosso alcance, né? Vídeo, livro, e-book, livro em áudio. Então, a gente tem que ter essa sede, aproveitar essas facilidades e, botar o canudinho assim no cérebro e, né? E aproveitar.
fazer assim, né? Ler o Bhagavatam todo, e depois o Chaitanya Charitamrita, e vai lendo, e vai absorvendo, e mais aulas e palestras, e sabe? Eu tô assim, conheço o mestre espiritual há um quarto de século, e tem uma palestra nova dele, cadê, sabe? Eu fico assim, aí, cadê que eu vou? Como é que eu pego? É assim, você tem que ter esse gosto, vai dar certo. Ler tudo, sai um livro novo, uma biografia nova de Prabhupada, cadê? Quero ler e tal. Conhecimento novo. Aí dá certo. Não deve invejar ninguém, também uma qualidade espiritual extremamente avançada, né? Prabhupada disse uma vez que quem não tem inveja já é uma alma liberada. Então, e deve sempre evitar conversa inútil. Então esse é um ponto importante também, né? Porque a gente chama de prajalpa em outros lugares, nesse mesmo néctar da instrução, que foi mencionado um pouco agora, o Bhattan Shamrita, é chamado prajalpa. Isso é altamente danoso. Você falar, e como eu até falei no vídeo dessa semana, você ouvir. Então você falar é ruim, muito ruim, mas você ouvir também é ruim. E eu fiz uma comparação entre você fumar cigarro, que todo mundo sabe que é muito ruim, mas também você cheirar a fumaça do cigarro do outro também é ruim. Não é tão ruim quanto fumar, mas também é danoso. Então, assim, o papo furado, prajalpa, conversa inútil, ela é assim, quem faz está se detonando, é como se fumar cigarro. Mas você também tem que ficar ouvindo, é como você ficar cheirando a fumaça dos outros, também vai fazer mal. Então, o ideal é evitar mesmo, conversa inútil. Ok. Alguma pergunta? Então vou ler o significado. Ninguém pode alegar ser o proprietário permanente de sua presumível esposa, família, lar, sociedade e assim por diante. Essas relações materiais aparecem e desaparecem como bolhas na superfície do oceano. Ninguém pode alegar ser o criador dos elementos materiais que produziram seu lar, sociedade e família. Se fosse fato que os pais são os criadores últimos dos corpos de seus filhos, estes jamais morreriam antes dos pais. Os pais simplesmente criaram novos corpos para os filhos. De igual modo, tampouco morreriam os pais, porque eles criariam novos corpos para si, a fim de substituir os velhos. De fato, Deus cria os corpos de todos, bem como os elementos materiais com que construímos nossas sociedades materiais. Portanto, antes que a morte arraste as coisas para fora de nosso alcance, devemos empregá-las voluntariamente no serviço amoroso ao mestre espiritual, que é o representante autêntico do Senhor Krishna. Então, estes objetos materiais, em lugar de causar lamentação, serão a causa de felicidade. Essa é a ideia, né? Tudo vai ser tirado de você, nada lhe pertence. Então, quanto mais você consegue utilizar tudo que você tem a serviço de Deus, através da compreensão e da vontade, da explicação do mestre espiritual, melhor é para você se já está livre dos efeitos nocivos de estar envolvido na matéria. Alguma pergunta? Um comentário? Então, muito obrigado por seu tempo e paciência. Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Hare Krishna.